Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho com a correção do exercício que foi passado para vocês na semana passada sobre plano cartesiano, certo? Esse exercício tinha 3 questões e muita gente não soube responder a questão número 2, que na questão 2 ele dava um plano cartesiano, já com os pontos, certo? E pedia para você responder umas perguntas, certo? E muita gente não soube responder essas perguntas. Colocou sim ou não, e não era para colocar sim ou não, era para colocar o que ele estava realmente pedindo. Eu vou explicar como era para ser feito isso. Então, voltando aqui para a primeira questão, nessa primeira questão ele pedia para você localizar os pontos no plano cartesiano. Então, o plano cartesiano a gente já sabe que é feito dessa maneira, certo? Isso aqui é um plano cartesiano, onde eu tenho uma reta, e essa reta aqui é a reta do x, e eu tenho uma outra reta que é a reta do y. Esses dois aqui, x e y, eu posso chamar de coordenadas. São as coordenadas x e a coordenada y. Sabendo que quando eu dou os pontos, eu já expliquei para você, o número que vem primeiro, toda vez é o x da questão. O que vem depois é o y. Então, para você fazer a questão e não errar quando for localizar esses pontos, essas coordenadas no plano cartesiano, você deveria colocar um x e um y nos números que fosse colocado, certo? Que fosse dado para vocês, só para facilitar. Então aqui eu tenho o ponto A. O ponto A ele diz que é 2 e diz que é 3. Então o 2 eu já sei que é o x e o 3 eu sei que é o y. Como é que você ia fazer? Você ia localizar esses pontos no plano cartesiano. Então, se no ponto A eu tenho 2 que é x, eu vou procurar na retinha do x. Então, o 2 está aqui, ó. E se o 3 é o y, eu vou procurar na retinha do y. Veja que o 3 está aqui. Então, eu ia ligar 2 com 3. Colocar uma bolinha aqui. Isso é o ponto A, certo? Daqui a pouco eu escrevo aqui para não bater um com o outro e você não saber localizar. Então, aqui é o ponto A. No ponto B, ele fala que o 0 é o x e o 7 é o y. Como é que você vai localizar isso, professor? Então, isso daqui você vai localizar da mesma maneira que foi feito. Então, se eu sei que o 0 é x, eu vou procurar o 0 na reta do x. Ó, eu estou vendo que o 0 está aqui. Ó, o 0 é o ponto de origem, ó, ele está aqui. E o y é o 7. O 7 positivo. Ó. Então, aqui. Então, eu chego aqui e coloco a bolinha aqui. Esse é o ponto B, ó, 0, y. 0 aqui é o x, y é o 7 aqui, não é isso? Bora para o ponto C. O ponto C, ele fala que é menos 2 e 3. Eu sei que o menos 2 é x e o 3 é y. Então, se o menos 2 é x, eu vou procurar na retinha do x. Ó, o x está aqui, ó, o menos 2 onde está aqui. E o 3 é y. O 3 é positivo, então é menos 2 com 3. Tá aqui, ó. Vou colocar logo os pontos aqui, já para você ver. Aqui é o ponto A, que eu já coloquei, 2 e 3. Aqui é o ponto B, 0 e 7. E aqui é o ponto C, que eu coloquei agora. Ponto C, menos 2 e 3. Certo? Bora para o ponto D. O ponto D é menos 2 e menos 3. Eu já sei que o menos 2 é o x e o menos 3 é o y. Então, se o menos 2 é o x, eu vou procurar na reta do x. Ó. Reta do x, ó. Menos 2. Onde menos 2 está aqui, que é o x. E menos 3 é o y. Vou procurar na reta do y. Menos 3 é o menos 3 aqui. Então, eu ligo menos 2 com menos 3. Boto um pontinho aqui. Aqui vai ser o ponto D, menos 2 e menos 3, certo?
Eu vou agora para o ponto E. O ponto E é 0 e menos 7. Eu já sei que o 0 é o x e o menos 7 é o y. Por quê, professor? Porque o primeiro número toda vez é o x, o segundo número é o y. Então, se o 0 é x, eu vou procurar na reta do x. Então, eu já sei que o ponto de origem, tanto do y como do x, é o 0. Então, o 0 está aqui, ó. E o menos 7 é o y. Vou procurar na reta do y. Ó, o menos 7 está aqui. Então, quando eu encontrar ele aqui, eu coloco a bolinha no número menos 7. Certo? Então, esse é o pontinho E, que é o 0 e menos 7. E por último, ele queria que você encontrasse o ponto F. O ponto F é 2 e menos 3. Então, 2 é x e menos 3 é y. Então, se 2 é x, eu vou procurar o 2 na retinha do x. Então, bora procurar na reta do x. Ó, o 2 aqui, ó. 2 positivo. E menos 3 é o y. Menos 3 eu vou procurar na reta do y. Menos 3 é o menos 3 aqui. Então, eu venho com 2 e menos 3. Liguei aqui. Isso aqui é a reta, isso aqui é o ponto F. Menos 2 menos 3. Então, aqui estava localizado os pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. Isso era para vocês ter feito nessa primeira questão. Muito simples e muito prático, certo? Teve algumas pessoas que não conseguiram fazer. Bora para a questão número 2. Então, na questão número 2, ele falava o seguinte: observe o plano cartesiano e completa as lacunas. As lacunas era o que ele pedia posteriormente para vocês responder. Então, eu tinha aqui ó, o ponto A, vê aqui o ponto A, tem um ponto B, tem um ponto C, tem um ponto D, tem um ponto E, tem um ponto F e tem um ponto T e o P, que ele também me dava, certo? Então, eram os pontos que ele me dava aqui para gente responder algumas perguntas. E na primeira pergunta, ele perguntava o seguinte, ó, na letra A. O par ordenado eu já sei que é o parzinho de x e y. Está associado ao ponto, então ele quer saber que se esse par ordenado aqui, 4 e 6, está associado ao ponto. Que ponto é que ele está associado? Então ele queria o pontinho se era o ponto A, se era o ponto B, se era o ponto C, se era o ponto D, e assim sucessivamente. Ele queria saber qual era o ponto que esse par estava escrito ou ordenado lá, certo? Então teve muita gente que respondeu verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, então estava errado. Então você tem que analisar. O par ordenado 4 e 6, 4 é x e 6 é y. Está associado ao ponto, ou a que ponto? Então a gente, voltando para lá, a gente ia procurar, ó, 4, que é o x, tá aqui, ó, 4, e 6, que é o y. Então, esse ponto aqui, 4 e 6, 4 e 6, está ordenado ao ponto A. Olha aqui o ponto aqui, ó, o ponto A. Então, você chegava aqui e respondia: está associado ao ponto A. Isso era a resposta da letra A. O ponto B, ele quer saber o ponto B agora, tem coordenadas. Então, quais são essas coordenadas? As coordenadas eu já sei que é x e y. Ele quer saber o ponto B, quais são essas coordenadas. Então, vamos para cá. No ponto B, bora procurar o ponto B. Ele quer saber, aqui no ponto B, quais são as coordenadas que existem nesse ponto. Então, a coordenada, eu já sei que a coordenada é x e y. X e y junto não são as coordenadas, então ele quer saber que é onde o ponto B está associado às coordenadas. Então, se é x e y, x é quanto? X é menos 5.
Y é quanto? Y é 3. Então, o ponto B está associado às coordenadas menos 5 e 3. Aí você chegava aqui e colocava. O ponto B tem coordenadas de quê? Menos 5 e... olha para cá. E 3. Menos 5 e 3. São as coordenadas. São as coordenadas. Era dessa forma que você tem que responder. Bora para a letra C. O ponto P é a imagem geométrica do par ordenado. Ele quer também saber qual é o par ordenado do ponto P. Então, o par ordenado eu já sei que é X e Y. Aí você vai ver qual é o par ordenado do ponto P. Então, bora para o ponto P. Ó. Ponto P, eu já sei que o par ordenado é X e Y. Então, o primeiro não é X? Então, o ponto P quem é? 6. E quem é Y? 0. 6 e 0. Então, aqui na letrinha C, o par ordenado do ponto P é 6 e 0. Isso era a resposta da letra C. O par ordenado menos 3 e 0 está associado ao ponto, ou a que ponto, né? Ele quer saber na letra D que o par ordenado eu já sei que é X e Y, está associado a que ponto? Ou ele pertence a que ponto? Então, bora ver lá. Menos 3, olha lá, ó, e 0. Menos 3 e 0. Tá ordenado menos 3, ó, e 0. Tá ordenado a que ponto? Ponto E. Menos 3, que é o X, e 0, que é o Y. Então, está ordenado ao ponto E. Então, aqui, a resposta, ele está associado ao ponto E. Isso era a resposta da letra D. O ponto C tem abscissa. Eu já falei que quando você vê o nome abscissa, abscissa pertence à reta do X. Então ele quer saber, o ponto C tem abscissa de quanto? Ou ele quer saber, o ponto C, qual é o X da questão? Então bora para lá. Então no ponto C, ó o ponto Czinho aqui, ó. Ele quer saber quem é a abscissa. A abscissa é quanto, pessoal? Menos 3, certo? Porque não é o X da questão? A abscissa, eu sei que é a reta do X, certo? E ordenadas é a reta do Y. Isso tem lá na explicação. Então, se a abscissa é a reta do X, então o X do ponto C é o menos 3. Então, a abscissa do ponto C, ou o ponto C tem abscissa de quanto? Menos 3, que é o X da questão. O ponto T tem coordenadas. Essa coordenada eu já sei que é o X e Y. Por quê? Porque os dois juntos se chamam coordenadas. Então, ele quer saber qual é a coordenada do ponto T. Ele quer saber o X e o Y. Então, o ponto T, olha o ponto T aqui, ele quer saber qual é, olha o ponto Tzinho aqui, ele quer saber qual é as coordenadas. Então, o Y, eu já estou vendo aqui que é menos 2. E o X? O X vai ser 0, certo? Então, aqui o ponto T vai ter coordenadas 0 e menos 2. Por que, professor, 0 e menos 2? Porque, ó, veja só, pessoal. Ele está me dando aqui, no ponto T, só o Y, menos 2. Então, eu não tenho nenhum número. Então, isso deduz que a abscissa, ou o X da questão, é o 0. Então, a coordenada do ponto T é 0 e menos 2, que é o Y. Beleza? Bora para letra G. A letra G, ele quer saber a ordenada do ponto
D, ele quer saber a ordenada do ponto D. Ordenada, isso aqui é o Y da questão. Por que o Y da questão, professor? Porque eu já falei que a abscissa é o X da questão, certo? Que é a reta das abscissas é a reta do X. E a reta da ordenada é a reta do Y. Então ele quer saber qual é a ordenada do ponto D. Ele quer saber o Y da questão. Então, do ponto D, ó, o pontinho D aqui, ó, o ponto D aqui embaixo, ele quer saber qual é a ordenada desse ponto D. Então eu já sei que a abscissa do ponto D é o 2, que é o X da questão. E a ordenada do ponto D, que é o Y da questão, é o menos 3. Então a ordenada aqui, ordenada é menos 3 do ponto D. E por último, na letra H, ele quer saber o par ordenado. Quer saber o par ordenado 0 e 7 está associado a que ponto? Ou pertence a que ponto? Então ele quer saber o par ordenado 0 e 7. Então o 0, pessoal, eu já sei que é o X e o 7 é o Y. Então se o 0 é o X, está aqui, ó. E o 7 é o Y, está aqui. Então ele quer saber esse par ou essa ordenada, certo? Par ordenado ou só o par, né? Ele quer saber qual ponto é que ele está associado ou qual ponto ele pertence. Então eu já sei que o 0 é o X e o 7 é o Y. Então ele está associado ao ponto F. Então aqui vem ponto F. Então isso daqui era a resposta do segundo, que teve muita gente que se enrolou para fazer isso aqui. Você tinha que analisar o gráfico, analisar com os pontos que foram dados, com as coordenadas, que é o x e y, que foram dados. Essas coordenadas podem ser chamadas reta do x ou reta das abscissas, que é a mesma coisa, ou reta do y ou reta das ordenadas. Você ia analisar isso e depois responder as questões que ele estava pedindo em sequência, certo? E por último, tinha a terceira questão que ele pedia para você localizar no plano cartesiano. Eu já dei o plano cartesiano para vocês. Os pontos indicados a seguir, que eram esses pontos aqui embaixo, certo? Então, eu tinha aqui um plano cartesiano, onde eu tenho a reta do x ou a reta das abscissas, eu tenho a reta do y ou a reta das ordenadas, o parzinho desses dois, x e y, é chamado de coordenadas, são as coordenadas, sabendo que esse primeiro número toda vez é o x, e o segundo número toda vez é o y. Vou colocar aqui, ó, x e y, só para você entender. Então ele quer localizar o ponto A. Ponto A é 7, que é x, e 2, que é y. 7, que é x, e 2, que é y. Aí eu vinha, fazia assim, ó. Ponto A. Daqui a pouco eu coloco aqui do lado o ponto, para não juntar e quando eu for escrever, eu já ter escrito o ponto A. Aí fica tudo embaçado. O ponto B, ele está dizendo que é 2 e 6. 2 é o x e 6 é o y. 2 e 6. Olha como é fácil. 2 e 6. Ó. 2 positivo e 6 positivo. O ponto C, ele fala que é menos 3 e 4. Menos 3 é o y. Ou menos 3 é o x. E 4 é o y. Menos 3 é o x. E 4 é o y. Então, menos 3 com 4. Eu vinha, colocava aqui. O ponto D é menos 8 e menos 4. Menos 8 é o x. E menos 4 é o y. Menos 8 é o x, está aqui, ó, na reta do x. E menos 4 é o y, está aqui embaixo. Ó. Então, menos 8 e menos 4. Ligava aqui. No ponto E, ele fala que o x é 6 e o menos 2 é o y. Então, o x é 6, está aqui, ó.
E menos 2 é o y, está aqui embaixo. Então, menos 2 com 6, certo? No ponto F, ele fala que é menos 7 e menos 2. Menos 7 é o x e menos 2 é o y. Tá aqui, ó. Então, menos 7 é o x. Onde está aqui o x? E menos 2 é o y. Onde está aqui? Então, eu vou ligar esse com esse. No ponto G, ele fala que tem 4 e menos 1. 4 é o x. Tá aqui, ó. E menos 1 é o y. Está aqui. Então, 4 com menos 1. No ponto H, ele fala que é 4 e 0. 4 é o x, ó, tá aqui. E 0 é o y. Então, a bolinha vem para cá, o ponto, ó. E por último, no ponto I, ele fala que é 0 e 5. 0 é o x, tá aqui, ó. E 5 é o y, tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Então, feito isso aqui, eu poderia vir e colocar os pontos do lado. Ponto A é 7 e 2. Vou botar aqui, ó. 7 e 2. O ponto B é 2 e 6. Vou colocar aqui, ó. 2 e 6. O ponto C é menos 3. Tá aqui, ó. E 4. Ponto C, menos 3 e 4. O ponto D é menos 8 e menos 4. Tá aqui, ó. Ponto D, menos 8, menos 4. O ponto E é 6, que é o x, e menos 2. Tá aqui, ó. Ponto E, 6 e menos 2. O ponto F é menos 7 e menos 2. Ponto F, menos 7 e menos 2. Está aqui. O ponto G é 4 e menos 1. Ponto G é 4 e menos 1. O ponto H é 4 e 0. Ponto H é 4 e 0. Está aqui. E o ponto I é 0 e 5. Ponto I é 0 e 5. Então, aqui está distribuído todos os pontos e localizado no plano cartesiano. Certo, pessoal? Então, esse era o exercício que vocês deveriam responder, né, que a maioria respondeu, e mandar tudo corretinho para mim. Certo? Então, feito isso aí, corrija aí para ver se está tudo ok. Vê os erros onde você fez. Quem não fez, refaz, certo? Olhando e vendo a explicação. E eu vou mandar em seguida um outro exercício para vocês responderem referente a isso aí. Tá ok? Um abraço para todos vocês.